Olá a todos, estamos aqui de volta hoje para falar sobre um assunto que está agitando a semana. Inflação, né, Sara? Pois é, Conta aí pra Mônica. gente o que está acontecendo, o que aconteceu, quais foram os dados importantes de inflação que foram divulgados. Bom, ontem a gente teve a divulgação de inflação aqui no Brasil e hoje teve nos Estados Unidos, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que aconteceu aqui no Brasil, quais foram os dados divulgados. A gente teve a divulgação do IPCA. O IPCA é o nosso principal índice de inflação, então ele é medido pelo IBGE, a gente acompanha aqui todo mês. E ele veio com uma variação no mês a mês de 0,21%. O mercado estava esperando uma variação bem maior, de 0,31%. Então foi realmente uma surpresa positiva. E É, mais ou menos o que aconteceu para esse índice vir abaixo do que era esperado? Então, o principal destaque a principal surpresa que a gente teve foi na parte de alimentação. E isso tem um impacto bem relevante da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Ah, Durante o mês passado. Tivemos um crescimento muito forte no preço dos alimentos nessa região, por conta de tudo que aconteceu, das enchentes, que impactou tanto as plantações quanto o que já existia em estoque. Então, isso fez com que o preço dos alimentos aumentasse consideravelmente. E aí, para esse mês, a gente teve uma queda nos preços, principalmente lá no Rio Grande do Sul, dos alimentos in natura, né? Que são hortaliça, né? isso, dos alimentos in natura, e aí isso fez com que tivesse impacto no índice de preço geral. E ontem esse dado acabou impactando de forma relevante, né, os mercados, principalmente a curva de juros que fechou bastante, né? É, acho que câmbio nem tanto, né? A relação do dólar com o real. Mas você acha que muda as expectativas com relação ao futuro, não só da inflação, mas essa perspectiva com relação à trajetória da Selic ou não? Então, Mônica, como você falou, a gente tem um impacto bastante relevante do câmbio, né? O câmbio aumentou muito durante os últimos meses. Então, isso também tem impacto na inflação. E por mais que a gente tenha um dado positivo, é sempre importante acompanhar para ver se isso vai continuar nos próximos meses. Então, por enquanto, né, com esse primeiro dado positivo, a gente não tem mudança para a perspectiva do Copom. Ainda há expectativa de que ele mantenha a taxa Selic em 10,50% até o final desse ano. Mas para os próximos dados a gente vai conseguir entender melhor como continuará a dinâmica da inflação. É o que todo mundo fala, né? O filme tá bonitinho, né? Na verdade é o contrário, né? A foto está bonitinha, mas o filme nem tanto. Sim. E com relação ao mercado americano, né? Hoje saiu um dado muito importante que o Fed acompanha de perto, né? Com relação à inflação americana. E novamente a gente teve uma surpresa positiva, né? Sim, a gente teve uma variação no CPI, que é o índice do consumidor dos Estados Unidos, né? Índice de inflação do consumidor dos Estados Unidos, e ele veio com uma queda de menos 0,1%, enquanto o mercado estava esperando um aumento de 0,1%. Então foi realmente uma surpresa bastante positiva. E aí, quando a gente olha o impacto, tem um impacto muito relevante da parte de habitação, principalmente dos aluguéis. Os aluguéis cresceram muito nos Estados Unidos durante o ano passado, o preço dos aluguéis, né? Porque a gente tinha também um mercado de trabalho muito forte, isso fazia com que o preço dos aluguéis ficasse um pouco mais alto. E esse índice chegou a 8% no final do ano passado, em meados do ano passado, e agora ele voltou para 5%. Então, isso é uma sinalização muito positiva. Muito bom. E isso também impacta o mercado de juros, né? Assim como aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos também teve Exatamente. impacto. E agora, como é que você acredita que vai ser a trajetória com relação a corte, o início de corte de juros no mercado americano, né? A gente estava com uma expectativa de começar só no final do ano. Mas agora, com esses dados recentes, não só do mercado de trabalho, mas esses dados de inflação também, você acha que aumenta a probabilidade da gente ter o início do corte em setembro? Sim, o mercado começou a precificar que esse corte pode acontecer na reunião de setembro, e é importante também a gente acompanhar, assim como no Brasil, né, os próximos dados de inflação para entender como que vai continuar até a próxima reunião do Fed, até a reunião de setembro do Fed, que é quando o mercado espera que inicie o corte de juros. A gente tem 3 divulgações, né? A gente teve a de agora, tem a do mês que vem e tem a de setembro, que vai sair antes. Então é um dado importantíssimo de se acompanhar. E também os dados de divulgação do mercado de trabalho, principalmente payroll, né, que é um dado mais de alta, que tem uma frequência um pouco maior, de alta frequência, né? Entendi. Então, se até setembro, né, o Fed tiver esses exemplos, né, essas amostras de inflação
dentro desse patamar, né, que foi a surpresa positiva hoje, aumenta a chance dele iniciar realmente o corte, né? O que é muito positivo para o enfraquecimento do dólar, né? E consequentemente o fechamento de curva longa lá nos Estados Unidos também, né? A gente está vendo hoje a curva já abaixo de 4,20. A gente só tem que ressaltar que tem no segundo semestre um evento muito importante nos Estados Unidos, que é a questão da eleição, né? Que pode meio que bagunçar um pouco aí todo esse panorama. Mas se a gente olhar só para a parte macro, sim, está se configurando um cenário que aumenta a chance do Fed realmente começar esse processo de redução da taxa de juros lá a partir de setembro, né? Se realmente se configurar esse cenário. Então, a gente teve, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, uma semana com dados de inflação positivos, que dá um ânimo aí, né? Principalmente impacta as curvas de juros e todos os vértices, né? Um fechamento aí de curva de juros e é positivo para o mercado de risco como um todo, né? É isso, Mônica. Muito bom. É isso por hoje. Na próxima semana a gente está de volta com novas informações sobre o mercado. Obrigada. Tchau.